Olá! Cansado de entregar currículo e não ser chamado para entrevista de emprego? Desanimado porque sempre escuta a mesma frase falando que o seu currículo vai ser entregue para a pessoa responsável, mas nunca acontece nada, ninguém te chama? Entenda por que a maioria dos currículos são descartados em 10 segundos quando ele chega na mão do entrevistador. Mas você sabe por que isso? Porque são mal escritos e muitas vezes não reflete a sua capacidade, o que a empresa precisa. Eu sou o Goiami Pova e eu tenho 20 anos de entrevista como empresário e já fiz milhares de contratações, não só para as minhas empresas, mas para outras empresas e todos os tipos de vagas. Muitas pessoas deixam o currículo para eu analisar, mas você sabe o que acontece? Nem chegam nas minhas mãos. Entrega na mão de um funcionário, entrega para outra pessoa, e quando esses currículos chegam na minha mão, eles são mal feitos, mal escritos, com a má impressão, e muitas vezes são até descartados por outras pessoas antes de chegar na minha mão. E baseado nessa experiência é que eu escrevi este manual que vai ajudar você a ser escolhido para uma entrevista de emprego, para que você possa também fazer uma entrevista de emprego mais assertiva, mais justa, de acordo com as suas habilidades. Nesse passo a passo, eu vou te mostrar várias coisas que você precisa colocar no seu currículo e coisas que você não pode colocar no seu currículo. Vou te ensinar também como agendar uma entrevista de sucesso. Porque muitas vezes você pode montar o seu currículo, mas você não é chamado porque você ainda não conseguiu falar com o responsável, não conseguiu despertar a atenção do responsável. Então eu vou te ensinar nestas aulas a como conquistar a sua entrevista de emprego que vai levar você para um emprego de sucesso. Portanto, assista com atenção todas as técnicas e as regras que eu vou passar para você montar o seu currículo e também agendar a sua entrevista de emprego. Primeira regra, faça você mesmo o seu currículo. Um dos grandes problemas que eu vejo é que muitas vezes a pessoa que entrega o currículo não sabe nem o que está escrito no currículo. Tá? Então a regra é você faça o seu currículo. Se você não tem um computador e precisa requisitar uma lan house, tá? Sente junto do pessoal da lan house e faça o seu currículo junto. Não deixe a pessoa colocar o que ela quer no currículo. Você vai ver nas próximas regras que eu vou colocar aqui nesse treinamento ainda, que tem coisas que você acha que vão ajudar e fazem com que você seja cortado, porque o entrevistador entende que você está mentindo já no currículo. Combinado? Então, a primeira regra, faça você mesmo o seu currículo. Segunda regra, eu vou fazer um passo a passo aqui bem rapidinho, apesar que eu vou discutir isso nas outras aulas, do que se põe no currículo, tá bom? Basicamente, tem que começar com uma foto, sim, tem que colocar foto sim. Vou explicar isso num outro capítulozinho aqui, mas tem que colocar porque o visual fica melhor, a gente sabe quem é a pessoa que conversou com a gente, tá? Então você vai colocar uma foto e vai colocar um cabeçalho com os seus dados pessoais, mas não tão pessoais assim. O que é? É nome, idade, sexo, tá? Se você é casado ou não, mas tudo isso eu vou te explicar com mais detalhes mais para frente. Principal, tá? A área de atuação pretendida. Eu preciso saber o que você quer fazer, o que você está vindo para quê na minha empresa? É para a área de vendas? É para o caixa? É para a recepção? É uma área técnica? O que é? E na sequência você vai colocar o resumo das suas qualificações. Tá? Então, eu vou também explicar essa história do resumo das qualificações mais para frente, mas a gente precisa saber, basicamente, o que você sabe fazer, qual é a sua experiência. Às vezes as pessoas acham que o importante é ter vários cursos. Eu conheço um monte de gente, na verdade, a maioria das entrevistas que eu faço, as pessoas chegam lá com um monte de cursos e não sabe fazer nada na prática. Porque a gente pergunta, tá, mas você está me falando que você sabe trabalhar com Excel? Aquela fórmula do PROC-V, como que é? E a pessoa, mas sabe o que é? Eu fiz o curso, mas nunca pratiquei. Então eu quero saber as suas experiências, tá bom? Você vai também descrever a sua formação acadêmica, mas essa formação acadêmica, normalmente a gente quer saber basicamente a sua última formação acadêmica, a não ser que seja especializações.
Então, se você já é formado, tem um terceiro grau, eu não preciso saber que você estudou na escola Maria da Penha. Eu não quero saber isso. Eu quero saber a sua faculdade realmente. O que interessa muito é do terceiro grau para frente. Tá? Mas eu vou explicar isso também um pouquinho mais detalhado para frente. E os resumos dos cursos complementares que você fez. Mas lembre-se, curso sem experiência é só uma noção que você sabe do assunto, tá bom? Bom, outra coisa que você vai colocar no seu currículo é o resumo das habilidades práticas, tá? Que você aprendeu sem cursos. Isso é muito importante, porque muitas vezes você é um autodidata, você foi lá no YouTube, você aprendeu, você mexeu lá no Photoshop e aprendeu. Eu quero saber isso. Eu preciso saber, porque quando a pessoa tem essas habilidades práticas e ela nunca fez curso, cara, esse é um cara que pode crescer muito na empresa. Então, ponha no seu currículo, sim. E descreva as suas experiências profissionais em ordem cronológica, tá? Ordem cronológica. Às vezes eu pego um currículo e tá tudo fora de ordem, mas eu vou discutir isso um pouquinho a mais para frente com vocês, tá bom? Aguardo você na próxima sessão. Não é obrigatório, mas uma regra bastante interessante é você fazer uma diagramação do seu currículo. O que seria isso? É você colocar figuras no seu currículo, deixar ele mais gráfico, tá? Ter a sua foto, fazer um currículo mais bonito. Porque quando você pega, lá, eu recebo lá 30, 40 currículos, e aquele currículo que me chama a atenção pela diagramação gráfica, é claro que eu vou sempre lembrar dele. Uma outra questão que um currículo feito moderno, tá? Com um layout bonito, ele é um currículo que mostra que você tem atenção às coisas, que você é uma pessoa detalhista e que você sabe o básico, mas você se preocupa com como as pessoas enxergam você e isso provavelmente vai ser refletido para a empresa. Como as pessoas enxergam a empresa. Então a gente vê com muitos bons olhos pessoas que são detalhistas e que se preocupam com a aparência. Uma outra regra bastante importante é você colocar lá no começo do seu currículo o seu nome completo, tá? A sua idade. Não coloque data de nascimento, por uma questão de segurança. Você vai estar entregando esse currículo em vários lugares, então algumas informações que a pessoa pode usar para fazer golpes com o seu nome, você não coloque no seu currículo. Então, o que você não vai colocar? Não vai colocar a data de nascimento, mas você vai colocar a sua idade, porque o currículo tem data, né, de validade. Então, se você entregou um currículo hoje, ele vai valer aí para um mês, no máximo 2 meses. Tá? Então, você tem que estar sempre atualizando. Então, não coloque a sua data completa de nascimento, não coloque RG, não coloque CPF, tá? Não precisa colocar e-mail. O e-mail, na verdade, é só se você for conversar com a pessoa, já marcou a entrevista, aí você vai fornecer. E não precisa também ficar colocando redes sociais, porque a gente procura a pessoa normalmente nas redes sociais. Tá? E aí você vai colocar o quê? Você vai colocar o telefone, que precisa entrar em contato com você, não precisa colocar vários telefones, tem que colocar o seu melhor telefone. Tá? Muitas vezes até o telefone que você usa, o WhatsApp, porque é o telefone que nós vamos atrás de você para te achar. Estado civil, eu quero saber se você é casado, solteiro, como é que é. Se você tem carro ou moto, tá? E aí não precisa de mais dados pessoais no seu currículo, tá bom? Uma outra coisa é o seguinte, já falando de redes sociais, toma muito cuidado, porque nós vamos te procurar nas redes sociais, você não precisa colocar, nós vamos procurar lá, e se a sua rede social tiver lá, por exemplo, você com arma, né, com muita bebida, né, dependendo do que tem na sua rede social, é possível que você esteja sendo desclassificado, tá? Muitas vezes sem fazer entrevista por causa da sua rede social. Uma outra regra para você confeccionar um currículo de alta performance, que você vai ser escolhido pelo currículo, é a foto. Tá? A foto é uma questão polêmica, porque tem que ser uma foto com um semblante tranquilo, feliz, não precisa estar sorrindo com aqueles dentões para fora, tá? Mas também não pode, tá? Também está sem camisa, com foto, com roupas mais sensuais, fotos sensuais, tá? Lembre-se que isso demonstra
o seu profissionalismo. Agora, por que colocar foto no currículo? Porque eu já vi algumas pessoas de RH falando assim, não precisa colocar foto, precisa sim. Muitas vezes a gente pega lá 40 currículos e eu não sei quem é quem. Depois de 2, 3 horas, mas você não anota, você como RH, anota. Mas veja bem, quando você vê a foto da pessoa, você lembra exatamente das palavras que foram ditas durante o processo de entrevista. Muitas vezes marca o seu visual, tá? E isso é um ponto de diferença, tá? É um diferencial no seu processo, não só de recrutamento, como entrevista. Algumas ocupações, alguns cargos, né, que você vai estar provavelmente se candidatando, preocupam com a aparência. Tá? Eu preocupo muito com o que a pessoa sabe fazer. Mas algumas, eu não posso denegrir ou condenar uma empresa que fala, olha, eu quero a pessoa mais aparentável. Né? Então, eu vou explicar sobre como você deve se vestir e comportar numa entrevista de emprego lá no outro curso que vocês vão fazer, tá? Sobre como fazer entrevista de emprego. Esse aqui é só como montar o seu currículo. Tá? Então, o que acontece? Essas empresas, elas querem pessoas com boa aparência. Então, no seu currículo tem que ter a foto para o entrevistador lembrar que era você na entrevista, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Outra regrinha, tudo que você colocar no seu currículo tem que ser verdade. É muito comum as pessoas mentirem para fazer um currículo achando que vai impressionar o entrevistador, o recrutador. Ora, nós temos técnicas para fazer recrutamento. Eu detecto facinho mentiras do tipo, eu sou proativo. Tá, mas o andar do seu currículo mostra que você não é proativo. E aí, na entrevista que eu faço com você, eu vejo que você não é proativo, você colocou proativo no currículo, sabe o que eu penso? Malandro, está contando mentira, e isso aí vai trazer problema para a empresa, porque é uma pessoa que já está acostumada a contar mentira. Eu trabalho em grupo, eu adoro trabalhar em equipe. As pessoas acham que todo entrevistador quer uma pessoa que saiba trabalhar em equipe. Olha, muitas vezes a gente vai contratar uma pessoa para a área financeira, é aquele cara cri-cri, detalhista, a gente já sabe que ótimo, se ele souber trabalhar em equipe, maravilhoso, mas eu estou procurando a habilidade principal dele, é a habilidade detalhista, é a habilidade de conformidade, aquele cara certinho. E você vem e coloca uma coisa no seu currículo falando que você ama trabalhar em equipe e não é verdade, porque eu detecto isso durante a entrevista, desclassificado. Então, cuidado com mentiras no currículo. É muito melhor você falar a verdade e se a vaga for sua, você com certeza será contratado pelas suas habilidades. Então, nada de mentira no currículo. Coloque as suas experiências em ordem cronológica. O que acontece com isso? Poxa, tem currículo que eu pego e aí o cara coloca que trabalhou num lugar, depois ele põe outro 10 anos depois, põe outro intermediário, e aí você vai fazer a entrevista, você não entende qual foi a sequência de trabalho do cara. E fala, não, esqueci, esse aí foi em tal hora, em tal dia. Não, calma aí. Isso traz desclassificação. Só de você bater o olho no currículo e as empresas que você trabalhou estiverem fora de ordem, você vai colocar a empresa e vai colocar o ano que você trabalhou, que você entrou e que você saiu, o que vai acontecer? Se ela estiver fora de ordem, já demonstra que você não é uma pessoa detalhista, já demonstra que você é uma pessoa que faz de qualquer maneira. Tá, você pode ter outras habilidades, mas se for a habilidade que a gente estiver procurando de uma pessoa detalhista, que presta atenção nas coisas, já vai ser desclassificado. Então, outra regra, todas as suas experiências têm que estar em ordem cronológica. Combinado? Uma outra regrinha que eu indico para você conquistar a sua tão sonhada vaga de emprego é você colocar as suas atividades que não estão na carteira de trabalho. Tá bom? Muitas vezes a pessoa vai falar assim para você, olha, mas vem cá, isso aqui não tem como você comprovar. Você pode comprovar de diversas maneiras, tá? Se a pessoa realmente precisar de uma comprovação. Mesmo que seja um depoimento de alguém, ligar para alguém,
tá? Mas veja bem, às vezes você trabalhou sem carteira assinada em algum lugar, o que é normal hoje em dia, tá? Muita gente faz isso, a gente não pode fechar os olhos porque isso acontece. Muitas vezes a experiência que eu queria, eu contratante, é aquela que você tem e você adquiriu trabalhando num lugar sem carteira. Então, muitas vezes você acha que não é importante, mas eu quero saber se você muitas vezes trabalhou com seu pai, tirando leite durante 3 anos, levantando às 5 horas da manhã, porque isso mostra que você é uma pessoa batalhadora, que você se esforça e mostra realmente as habilidades, não somente técnicas, tá? Mas as habilidades humanas, competências humanas que a gente procura dentro de um processo de entrevista. Então, eu recomendo, isso não é a ideia de vários outros pessoas de RH, mas eu recomendo que você coloque as suas experiências, todas as suas experiências, mesmo que seja sucinta, no seu currículo. Agora, se você é uma pessoa que já está com 40, 50 anos e tem zilhões de experiências, o que também não é normal, tá? Ficar pulando de galho em galho, você pode até dar uma filtrada e ver aquelas que não são interessantes para a empresa. Mas se você tem poucas experiências, coloque sim aquilo que muitas vezes pode ser um fator decisivo para te chamar para uma entrevista. Tá? Uma outra regra bastante importante para se fazer um currículo é você colocar as atividades complementares no seu currículo. Como assim, Goiami? Olha só, muitas vezes você é uma pessoa que toca violão, que você é músico, toca piano, que você canta, ou que você faz trabalhos sociais, você faz um trabalho social uma vez por semana num asilo e tal. Isso mostra competências humanas que hoje as empresas estão procurando e não acham pessoas fáceis com essas competências. Então, muitas vezes, quando você coloca, isso não vai estar lá nas suas atividades profissionais, mas vai estar nas suas atividades complementares. O que você faz de complementar fora trabalho? Mostra também que você não é uma pessoa alienada, tá? Que você é uma pessoa antenada, que você consegue fazer outras coisas a não ser só aquele trabalho. Então, se você faz filantropia, você é atleta, você é músico, você participa de campeonatos, né? Coloque nas atividades complementares, porque sim, a gente quer saber quem é você. Uma outra regra que eu vou pedir para você ter bastante cuidado é com colocar no seu currículo coisas que a sua carteira de trabalho não reflete. Por exemplo, você falar que ficou 1 ano na empresa e a sua carteira de trabalho mostra só 6 meses. Pode ser que realmente você tenha começado a trabalhar na empresa e não assinaram a sua carteira e só assinaram 6 meses depois. Tudo bem, não tem importância, mas aí você fala isso para o entrevistador. Não deixe ele descobrir, depois que ele te contratar, ele olhar lá e falar, opa, peraí, ele falou uma coisa para mim e que fala outra, porque isso vai denotar mentira e você pode ser desclassificado no ato da contratação, tá? Porque é normal, tá? Eu vejo diversos casos, nós não vamos fechar os olhos para isso, porque realmente acontece de pessoas não assinarem carteira ou trabalhar um tempo sem assinar carteira e só assinar depois, mas avise ao entrevistador, tá? Não deixe que ele crie uma desconfiança porque sua carteira de trabalho fala uma coisa e o seu currículo fale outra, tá bom? Mas lembre-se, aquela regrinha que eu falei lá para trás de colocar todas as experiências, mesmo que não seja carteira de trabalho, continua valendo, tá? Só que eu só estou pedindo para avisar o entrevistador, combinado? Uma outra regra bastante interessante é a questão das referências no currículo. Olha só, eu pego um currículo e muitas vezes a gente, até para marcar a entrevista, a gente liga e pega referências com a pessoa antes de chamar para a entrevista. Outras vezes a gente faz a entrevista e depois liga para as referências. Mas uma grande coisa intrigante que sempre houve nos meus processos de contratação, eu fico questionando por que a pessoa põe o telefone da mãe, do pai ou do irmão, né, do marido como referência. Você acha que se você ligar para minha mãe, ela vai falar alguma coisa má de mim? É claro que eu vou ser a melhor pessoa do mundo. Então eu preciso que você coloque no seu currículo a referência das pessoas
nas quais você trabalhou na empresa delas, né? Por exemplo, um gerente, um diretor, coloca o telefone fixo, que a gente liga lá e pede para falar com a pessoa, tá? Não precisa colocar o celular da pessoa, não, mas coloca o telefone fixo, porque a referência tem que ser uma referência profissional e não dos seus familiares, do seu amigo. Ó, vou combinar com meu amigo, se a empresa ligar, você fala que eu trabalhei aqui. Cara, precisa ser telefone fixo para a gente saber realmente que isso é verdade. Outra regrinha para você construir o seu currículo com sucesso. Tá anotando aí? Olha só. Revise o seu currículo por causa de erros de português. Pego direto currículos cheios de erros de português, né? Conjugações verbais, faltando palavras. Às vezes você vê que é só questão de atenção mesmo, né? O que demonstra um currículo com erro de português? Que você não é uma pessoa atenciosa. Se você não é uma pessoa atenciosa, poxa, já no currículo, que é uma questão vital, né? Onde você está procurando um emprego, imagina quando entrar dentro da empresa. Aí que não presta atenção mesmo. Então, fique ligado. Corrija os erros de português do seu currículo. Quem está fazendo aí nesses editores de texto, igual o da Microsoft Word e vários outros, ele tem lá o corretor automático de pelo menos assim, dos erros principais de português, tá? Ele até dá, quando tem, por exemplo, algum erro de conjugação verbal, alguma coisa assim, ele também dá. Então, use o corretor, peça para alguém revisar o seu currículo. Combinado? Outra regrinha, se você mandar o seu currículo por e-mail, né? Porque agora a gente já está entrando numa fase de como agendar a entrevista de emprego. Se você mandar o seu currículo por e-mail, pelo amor de Deus, não vá lá e copie 30 pessoas no e-mail. Direto eu recebo e-mail que em vez da pessoa mandar para mim, no to lá, no para, só para mim, ele manda com cópia para 20 pessoas. Muitas vezes eu sou uma das cópias. O que eu vou pensar? O que você pensaria se você fosse entrevistador? Que a pessoa está dando tiro para todo lado, que para ela tanto faz. Ela pega um monte de e-mails e manda para todo mundo. Tem um caso bastante interessante que eu recebia a cada 6 meses o currículo de uma pessoa, né? Isso foi quase 2 anos. Então eu recebia umas 4, 5 vezes, né? O currículo de uma pessoa, ele mandava exatamente o mesmo currículo, que ele estava desempregado e copiado lá 30 pessoas, né, no cópia carbono. Você tem cópia carbono, que é o CC, e o cópia carbono oculto. Né? E você mandava ali para 30 pessoas, então eu falava, poxa, esse cara mandou esse currículo para todo mundo de novo. 6 meses depois, de novo. Por isso que não arruma emprego. Porque o que nós vamos ver a partir de agora, nas nossas regrinhas, é que se você quer arrumar um emprego, cara, você vai ter que estudar a empresa. Existem regras. Então, a partir de agora, quem chegou a partir de agora nesse curso é que vai ter o grande prêmio. Então, é um prêmio para você que realmente teve a persistência e está agora apto a entregar o seu currículo. Uma outra regra para você já começar a agendar, né, a entrevista de emprego, um currículo bem feito, é não entregar currículo amassado, sujo ou com má impressão. O que é má impressão? Impressora que está ali falhando. A gente quer um currículo com visual legal, tá? E daqui um pouquinho eu começo a falar sobre as regras para você agendar a entrevista. Quais são os segredos para agendar a entrevista de emprego? Então, se você já entendeu que o seu currículo tem que estar lindo e maravilhoso, eu já dei várias dicas aqui, né, técnicas e regras para que você monte o seu currículo de sucesso. Agora nós vamos entender como você vai fazer um agendamento da sua entrevista de emprego.